Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que estão aqui por nós. Hoje a gente veio apresentar o trabalho sobre um livro que fala sobre preconceito linguístico. E os integrantes que estão junto comigo nessa noite são o Tiago, Caio, Ítalo, Cauã e Arthur. O Arthur não se encontra presente nessa noite porque ele é o responsável pelo resumo dos 8 capítulos, né, dos 8 mitos do livro. E eu estarei de câmera fechada porque eu sou a produção, sou apenas a pessoa que vai fazer as perguntas para os nossos queridos entrevistados dessa querida noite. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, mandado de um usuário, que é nosso ouvinte, óbvio, né? É assim: o preconceito linguístico é uma forma de tirar a essência da fala brasileira estigmatizada? Sim. Por que assim, querido falante? É claro que sim, porque se a gente tem preconceito com as falas de diferentes culturas, que a fala também faz parte da cultura. Se tivermos preconceitos com isso, também vai tirar partes da essência da fala brasileira, da, sabe, das falas cotidianas que falamos no dia a dia com nossos pais, parentes, amigos. Isso também é essencial, não é? Porque a partir do falante. Porque quando as pessoas têm esse preconceito linguístico, pela fala estigmatizada das outras pessoas, elas meio que enfraquecem meio que, como podemos dizer, inferioriza a língua do falante nativo estigmatizada. Isso daí afeta na variação linguística na cultura brasileira em si mesmo. Afeta de forma diretamente a cultura brasileira, porque além dela não permitir a variedade e generalizar com um certo preconceito, como é meio óbvio se dizer, até meio redundante, ela acaba atrapalhando as pessoas poderem criar mais vínculos. Por exemplo, uma gíria que você usa em um certo local não vai ser a mesma que você vai usar em outro. Ou seja, ajuda as pessoas a criar um vínculo mais próximo de certa forma, e cada região tem um jeito, assim tornando uma cultura mais rica, como o Caio falou. Mas é claro que também às vezes é meio necessário, né? Dependendo da ocasião, se for uma ocasião judicial mais séria, é claro que o uso desse tipo de... Mas o preconceito linguístico que a gente está falando é o de não utilizar ela em uma linguagem formal. É a correção do indivíduo em um momento que não é formal. Verdade. É porque a partir do momento que a pessoa fala uma variação linguística e a pessoa trata essa variação como errada, esse preconceito é a partir da norma padrão. E nem todo mundo usa a norma padrão. Verdade. Qual a próxima pergunta? A próxima pergunta que os nossos ouvintes mandaram foi a seguinte: uma linguagem estigmatizada, como a caipira, por exemplo, que ela já tem toda uma estrutura, um peso, realmente ela deveria sofrer esse preconceito apenas pelo sotaque que tem? Não, porque a linguagem caipira, ela enaltece a cultura brasileira. Então, meio que quando a falante sofre esse preconceito linguístico, é meio que as pessoas que inferem esse tipo de comentário desagradável para essa pessoa caipira, ela meio que, como podemos dizer, ela enfraquece a essência da língua brasileira. É isso daí mesmo. Exatamente, concordo plenamente. Concordo plenamente, mas eu acho que tem uma pauta que poderia falar, como o Caio falou, que ela meio que enaltece, nenhuma língua enaltece a outra. Todas elas são meio que iguais. Os sotaques são bons de ter no Brasil, agregam valor na cultura. Mas não uma língua seria um jeito de falar, seria melhor do que o outro. E é o que acontece no preconceito linguístico. Muitas vezes pode gerar essa dúvida
interpretação e interpretação. Verdade. Devido a isso que ele falou nessa fala, para não surgir nenhuma dupla interpretação, uma ambiguidade. Aí eu queria saber o que o Ítalo acha disso. Porque essa pergunta tem a ver com a pergunta anterior, que a linguagem caipira é uma variação linguística. Verdade, Falante. Qual a próxima pergunta, produção? A próxima pergunta, ela já é mais polêmica, porque agora ela vai envolver a educação. Vocês acham que a educação, ela deveria ser algo reflexivo? Nós deveríamos aprender da mesma forma que nós falamos, ou ela deveria ser do mesmo jeito que é hoje? Essa coisa de ficar memorizando regras, memorizando os diferentes tipos de linguagens em certos tipos, né, de ocasiões. O que vocês acham sobre isso? Olha, na minha bendita opinião, eu acho que seria mais bem utilizado o que é o utilizado atualmente. Por quê? Como existem diversas variações, aí, tipo, se a gente tivesse que estudar elas, demandaria um tempo maior e a gente poderia acabar não memorizando essas linguagens. Porque essa linguagem que é utilizada atualmente, ela pode ser compreendida normalmente pelos falantes, qualquer tipo de falante, tipo caipira, falantes de diversas línguas nativas brasileiras, porque ela é meio que, como podemos dizer, ela no geral, ela é utilizada no geral. Tem além disso do Caio, devido a... Não, eu cortei o calma, perdão. Não, pode falar. Fale você primeiro. Eu insisto. É uma ameaça, fale você primeiro. Tá bom, então. Além desse tipo de fala, o jeito que nós falamos muda de pessoa para pessoa. Então, pode existir milhares de falas, de tipos de falas diferentes. E todas essas falas não podem ser estudadas na escola. Falar que a gente vai aprender na escola o mesmo tipo de fala que nós falamos é muito abrangente. E não dá para colocar, por exemplo, uma prova de escola em vários tipos de falas. Tem que ser apenas uma única, porque isso vai mudando. Agora pode falar. Então, na minha opinião, as escolas deveriam ensinar os dois tipos de variação. A norma padrão e um tipo de variação linguística, porque é importante aprender algumas regrinhas da língua portuguesa e também é importante saber que no mundo tem vários tipos de sotaque e é importante saber para não gerar esse preconceito. Verdade, Falante. Qual é a próxima pergunta, querida produção? Produção, poderia De acordo com o sentido de certo e errado, formal e informal, diante da conclusão que vocês chegaram na pergunta passada, vocês acham que esses sentidos, eles realmente deveriam ser usados em questão de linguagem? Olha, não, porque como existem diversas linguagens, e também as pessoas não utilizam a palavra, essa linguagem mais formal, utilizada na norma padrão, em casos jurídicos, tipo em procura de emprego, entre outros. Só que, tipo, como existem diversas variações linguísticas, e também eu esqueci de ressaltar que tem algumas pessoas que não têm o acesso à educação, uma boa educação. Isso daí pode acabar afetando, tipo, na linguagem, porque porque essas pessoas não vão conseguir aprender essa linguagem mais formal. Eu discordo entre partes do Caio,
porque essa linguagem ela não deveria ter o certo e errado, pelo menos na falada, porque a gente consegue interpretar o que uma pessoa fala. Por exemplo, a porta do paulista e de outra pessoa a gente consegue interpretar da mesma forma, a gente vai entender o que a pessoa está falando. Agora, uma outra pessoa, o mineiro, ele consegue interpretar também do que a gente fala, tanto o baiano, ele consegue entender o que a gente fala, ou seja, eu não teria o errado e nem o certo. Isso é mais um estigma e uma forma de preconceito com as pessoas. Agora, na escrita, em uma prova, que é o mais correto a se falar, cujo a norma padrão é exigida, aí pode ser considerado errado falar com uma certa informalidade ou algo do tipo. Mas eu discordo entre partes do Caio, porque de certa forma está correto, de certa forma está incorreto. Verdade. Qual a próxima pergunta, querida O produção? Cauã não queria falar, não? Não, eu concordo plenamente com o que ambos falaram, né? O Ítalo também? Concordo também. Então vamos para a próxima pergunta. A língua, ela deve ser vista como patrimônio cultural vivo e democrático, ou vocês acreditam que o melhor método até hoje é apenas o conjunto de regras inquestionáveis, igualzinho como a gente tem na gramática? Não, ela é com certeza uma cultura. Porque essas variações enaltecem a essência da cultura de diversas pessoas, tipo de baixa, alta escolaridade, da cultura da pessoa, da onde os falantes nasceram, regional, entre outras. Aí essas variações vem de acordo de cada região, igual anteriormente falado. Na minha opinião, é um patrimônio, já que levaram anos para desenvolver essas variações linguísticas e que elas vieram de diferentes partes do mundo, como a Europa. Além de também estar em constante mudança, já que tem que ir adaptando cada vez mais aos dias de hoje em dia. E isso daí também veio quando os portugueses vieram aqui para o Brasil e eles se miscigenaram com o povo brasileiro, mas também, tipo, com os escravos, miscigenaram. Aí isso enaltecem a cultura de cada um. Perfeito. Perfeito. Qual a próxima pergunta? A próxima pergunta é, então, como vocês estavam falando, né, sobre o patrimônio cultural, então vocês acreditam que talvez a língua deveria sofrer uma transformação em seu ensino tradicional para algum tipo de crítica funcional, que esse tipo de ensino que nós temos hoje deveria ser transformado? Olha, na minha concepção, não. Porque o uso da norma padrão, tipo, as pessoas no Brasil em geral conseguem entender. Tipo, mesmo que existam as variações linguísticas, a norma padrão pode ser entendida normalmente pelos falantes. Então eu acho que não. Eu acho que deveria ser mudado, porque em alguns lugares com muito baixa escolaridade, as pessoas têm mais dificuldade de interpretar o que a norma padrão diz e fala. De certa forma, inclusive, a leitura e a falada é uma forma mais geral da gente interpretar e entender o que fala. Só que a padrão e a mais formal, como a gente usa a linguagem mais formal e coloquial, não é uma coisa tão boa assim para interpretação para pessoas com muito baixo nível de escolaridade. E não é uma coisa tão abrangente no Brasil. Mas eu acho e acredito que seria muito viável e melhor que a língua de forma falada fosse utilizada muito mais do que a padrão. A padrão somente para provas e atividades escolares. Concordo falando. A padrão deveria ser acostumada a falar no dia a dia, a ajudar nas provas. Por isso mesmo, porque não faz sentido a gente aprender uma língua que a gente não vai usar de maneira de muitos jeitos, sabe? Falar que a gente só devia falar do jeito que
a gente fala, Brasileiro. falar só do jeito que a gente fala constantemente, mesmo que seja, às vezes, digamos, errado, devido à norma padrão, às vezes pode ser prejudicial no nosso ensino e formação escolar. Mesmo, né? Qual a próxima Mas não pergunta? teria um retrocesso. Você não usa naturalmente para falar com um amigo a norma padrão. Você já utiliza normalmente a de fala. Você puxa e tem a tendência maior a falar o que você fala naturalmente. Você não vai falar. É casos e casos. É um momento que você vai utilizar padrão e um momento que você vai utilizar outra. Sim, então concordamos que são casos e casos, né? Uhum. Qual a próxima pergunta? Tá com pressa, apresentador, cara? Assim, a próxima e última pergunta é que, diante de toda a história que a gente tem, desde o latim até o português, a gente entra na conclusão de que a língua portuguesa, ela é ou não homogênea? Com certeza homogênea. Homogênea? Por quê? Não, Como eu digo anteriormente, a linguagem ela foi miscigenada e a grande causa disso foi quando os portugueses, como podemos dizer, invadiram o Brasil. Aí meio que os povos portugueses se juntaram com os brasileiros e também os escravos se juntaram com os brasileiros também e houve a miscigenação entre povos. E isso acabou ocasionando a criação das variações linguísticas, da homogeneidade. E existem diversas variações. Bom, eu discordo do Caio. Pode falar, Caio. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, Caio. Não, eu falo. Pode falar. Vocês dois. Eu discordo plenamente do Caio, porque em vários lugares tem falas diferentes. Inclusive, uma pessoa paulista vai ter um sotaque muito diferente da pessoa que é do Nordeste. Ou uma pessoa do Rio Grande do Sul, que é uma região até que próxima, geograficamente falando, e vão ter uma variedade muito grande da fala, ou seja, não é homogênea, não é unificada. Agora passo a fala pro Cauã. Bem, você praticamente falou o que eu ia falar, porque uma coisa homogênea é que é tudo igual. Todos, no caso, se fosse homogêneo, todos falariam da mesma forma, praticamente do início ao fim, em todos os lugares. É verdade. É claro que, por ter diferentes variações, é homogênea, diferentes fases, que nem o Thiago falou. E você, então, queria falar alguma coisa ou já Bom, eu, tipo assim, vocês já falaram praticamente tudo que eu queria falar, mas eu vou adicionar alguns pontos, que é que o português de Portugal, a gente não chama o português aqui do Brasil de português, a gente chama de português brasileiro, porque ele se diferenciou do português de Portugal, ou seja, não é uma língua homogênea, ela se diferenciou totalmente do português europeu. Tem modificações na língua do Mas português. tem variedade. Sim, exatamente. Você tá querendo falar, foi nesse sentido. Qual a próxima pergunta, querida produção? Bem, respondendo todas as perguntas, vocês agora podem ficar tranquilos que nós não temos mais perguntas para responder. Então, daqui eu encerro o nosso querido podcast e a gente finaliza esse trabalho com muita felicidade para os nossos ouvintes. Muito obrigada a todos. Bom, queridos ouvintes, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Tchau.